beleza, ele está cortado, só que eu quero que isso aqui seja um estilo soufflé aerado com as bolinhas dentro. Então, primeiro de tudo, eu preciso de uma referência. Eu quero deixar uma referência para eu poder copiar ela e chegar o mais próximo possível da realidade. Então, eu tenho uma referência. E eu vou colocar ela dentro da pasta de texturas. Agora, se eu vir aqui nesse carinha aqui, apertar mais, você vai poder pegar a referência e a referência vai abrir aqui. Se apertar Ctrl I, você pode mudar a posição, mudar o tamanho. E Ctrl I de novo, ele vai frisar o chocolate ali. Então tá, eu quero fazer isso aqui. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou criar bolinhas aqui nessa superfície e aí eu vou dar um tipo de um boolean, só que no próprio VDB, para cavar os buraquinhos. Então, primeiro, como que eu crio as bolinhas? Eu vou dar um scatter de pontos na própria superfície aqui. Você pode ver que ele criou pontos em volta de toda a superfície, 1000 pontos em volta de toda a superfície. Porém, eu quero criar os pontos só na área que foi cortada. Então, dentro do Boolean, você tem essa opção aqui. Se você você pode criar um grupo baseado no B que está dentro do A. Então, B inside A. Esse daqui é o sólido B, esse aqui é o sólido A. Então, tudo que for B que está dentro do A, ele vai criar um grupo. Então, ó, se clicar com o botão do meio, você consegue ver que tem um grupo aqui, B inside A. Se quiser visualizar esse grupo, você pode clicar nesse cara aqui e ele vai abrir essa lista. Então, ó, B inside A é aquele ali. Ó, eu tenho esse grupo de topo também, que depois eu vou deletar, porque agora ele não é mais útil. Então, desabilita isso. Vem aqui no Scatter. Coloca o B inside A. Agora ele deu um Scatter só nessa área. Nesse caso, eu não quero fazer 1000 pontos, eu quero fazer um Scatter by Density. Então, eu vou desabilitar isso e vou aumentar a densidade aqui. Tá, parece muitos pontos. Tá, isso aqui está parecendo mais interessante, mas a gente pode sempre mudar isso depois. Agora, eu vou copiar esferas. Eu quero que cada esfera dessa seja um pontinho. Como que eu faço isso? Vou criar uma esfera. Ela está enorme. E eu vou diminuir o tamanho dela aqui para ficar algo mais do tamanho desses buraquinhos que eu quero. De repente um 0,2. Tá, isso que posso mudar depois. E aí eu uso um node chamado copy2points, que ele vai copiar esse objeto para pontos que eu conecto aqui. Então, ó, beleza, conectou. Está muito grande, eu vou mudar para 1. Só que agora as esferas estão todas do mesmo tamanho e eu quero dar uma variada no tamanho delas. Esse copy2points ele entende um atributo chamado pscale. Então, mais para frente eu vou dar uma aula bem a fundo sobre atributos. Mas confia em mim agora, você só cria esse atributo chamado pscale. Então, para isso, eu vou primeiro criar um node chamado attribute create, que ele vai criar atributos. Então, se eu vim aqui e criar um atributo chamado pscale, o atributo a princípio está em 0, aqui o valor. Então, a esfera vai ficar com o tamanho 0. Se eu colocar 1, ele vai ficar do tamanho da esfera aqui. Aí, se eu diminuir esse valor, ele vai, né, ficar proporcional aqui na tela. Porém, eu não quero um valor fixo, eu quero um valor aleatório para cada um desses pontos. Então, eu vou deletar esse attribute create e vou criar um attribute randomize. Attribute randomize, a princípio, vai dar uma variação de cor no objeto. E eu não quero que seja uma variação de cor, eu quero que seja uma variação de pscale. Nesse caso, ele está criando um valor de 3 dimensões, que é um vetor, que era a cor antes. Eu quero que tenha só uma dimensão, porque eu sei que o pscale só precisa de um valor. Aí agora, ignora todos esses caras aqui, que eles não vão fazer nada, e só presta atenção nesses dois aqui. O valor mínimo, eu quero que seja 0,5. E o valor máximo, eu quero que seja 1,25 de repente. Agora ele fez essa variação para cada um dos pontos e aplicou nas esferas. E agora eu consigo perceber que tem poucos pontos aqui, então eu vou aumentar aqui para, sei lá, 5.000. Muito. 2.500. Parece legal. Agora que eu tenho os meus pontos, eu vou dar um null aqui e vou cavar eles aqui nesse VDB. Nesse caso eu não vou usar o boolean.
nesse caso, como eu tenho uma mesh de VDB e eu sei que ela é orgânica, eu vou aqui para baixo do Smooth, eu vou adicionar esse node chamado VDB Combine, que é basicamente um boolean que funciona em VDB. Aí aqui no segundo input eu vou conectar as esferas, e aqui em Operation, todas essas operações elas funcionam para VDB normal, que é estilo fumaça, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas ele tem 3 operações de SDF que vão funcionar nesse caso, que eu quero o SDF Difference, que vai cavar o buraco. E eu esqueci de um detalhe importantíssimo aqui. Isso aqui ainda não é VDB. Então eu vou copiar esse VDB to Polygons aqui e vou colar aqui. Para copiar isso aqui, ó, na real, seleciona o node, segura Alt no teclado e arrasta ele. Aí, para desconectar a linha, você pode apertar Y e cortar. Outro jeito de desconectar a linha é chacoalhando o node. Se dá uma chacoalhada, ele desconecta. Então, agora eu vou colocar esse node aqui. Agora, se eu habilitar aqui, você vai ver que ele é VDB. Se transformou em voxels. Então, coloco aqui, cavo os buraquinhos e habilito o último node aqui. Agora, tá vendo que esse cara aqui está desorganizado? Eu vou segurar Alt no teclado e vou clicar aqui para baixo, só para eles ficarem na mesma linha. Beleza, já está muito mais parecido com um soufflé.